Boa maravilhosa! noite. Boa noite, tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito feliz de estar aqui com você essa noite. Oi, pessoal que está aqui com a gente. Júlia, eu quero dizer que é um prazer enorme, de verdade. Eu acompanhei Miss Universo, eu gritei muito. Então, assim, eu quero dizer que é um prazer estar te entrevistando. Obrigada por você ter topado o nosso convite. Enfim, vai ser uma live muito maravilhosa. Obrigada Nada, mesmo. eu que agradeço o convite, toda a torcida, todo o apoio. Isso fez essa experiência mais incrível e mais inesquecível ainda. Sim, Fico com muito certeza. feliz. Inclusive, eu queria até começar a live falando, né? Porque eu vi a sua live com o Jorge, no Mais Novela. E eu amo o Jorge profundamente. Eu adorei a live. E eu quero dizer que eu assino embaixo com o que o Jorge falou. Que você não ganhou o Miss Universo, mas você, pra gente, é a Miss Universo sim. Porque de Ai, verdade, você tava obrigada. incrível, tava impecável. Mesmo, mesmo, mesmo. Muito obrigada. Isso enche meu coração de alegria e o que eu queria era isso, era levar a alegria do povo brasileiro, sim, fazer com que os brasileiros se sentissem representados. Então esse feedback para mim é o melhor que eu posso ter e para sempre representar o Brasil vai ser a maior honra da minha vida. E representou muito bem. Mas para a gente começar, eu queria saber um pouquinho como que foi você ser escolhida para ser Miss Brasil. Porque, né, não teve concurso por conta da pandemia e tudo mais. Eu queria saber como é que foi, né, chegar essa notícia para você de que você tinha sido escolhida. Então, foi um momento muito único também na minha vida, porque eu estava morando na China já há 3 anos, atuando lá e trabalhando como modelo também. Uhum. E eu então já estava, assim, eu tinha o sonho de ser Miss Brasil desde um ano antes, quando eu comecei a rezar muito para que Deus me mostrasse qual era o caminho, e eu tive esse Sim, sonho de estar no Miss Universo. sim. E aquilo para mim foi muito forte. Eu sabia que eu tinha que estar no Miss Universo, mas eu morava na China, não tinha data para o Miss Brasil estar marcado. Eu não tinha data para voltar para o Brasil, porque eu tinha contratos lá, então parecia algo meio impossível. Sim. E aí eu até pensei em ser Miss Macau, eu só sei que eu tinha que estar no Miss Universo, mas eu pensei, De mas como é que eu qualquer vou ser? forma, né? Qualquer forma, mas depois eu pensei, não, não é qualquer forma, porque eu não quero gritar Macau naquele microfone, eu quero ser Brasil naquele Brasil. palco, né? Não adianta ser Exatamente. Macau. Mas não tinha concurso marcado. E veio, então, a pandemia. Eu escrevi Miss Universo na minha parede. Eu não sabia como é que eu ia ir parar no Miss Universo, mas estava escrito na minha parede da sala para eu olhar para aquilo todos os dias. Sim. Eis que veio a pandemia. Eu estava na China, vim visitar minha família para ajudar eles no início, né? E depois voltei para a China. Quando eu cheguei na China em março, fecharam as portas da China, ninguém entrava, ninguém saía. Então eu fiquei presa no país lá. E é meio desesperador, porque uma coisa é Sim. você tá lá porque você quer, agora você ser presa lá foi Obrigada a ficar, né? foi bem forte a experiência. E aí foi em maio, eu já queria há tempos voltar para o Brasil para me posicionar artisticamente no Brasil. Mas eu precisava de uma ótima razão para deixar a China, porque a China é tentadora demais. As coisas estavam indo bem demais Muito. lá e eu amo aquele país também. E aí, em maio, dias depois do meu aniversário, eu recebo a ligação do novo dono do Miss Brasil, que é o Winston Ling, e ele me explicando que ele era o novo dono, que esse ano, por causa da pandemia, o Miss Universo tinha pedido para fazerem uma seleção online, algo diferente, que não promovesse aglomerações, Sim. e que ao avaliar as candidatas que eles elencaram, né, a equipe dele e ele tinham me escolhido para ser a Miss Brasil. Assim, um presente de aniversário. Toma aqui pra você, né? Assim, simplesmente. Eu fiquei o quê? Em choque, não é? Nossa, Fiquei, mas assim, bem chocada, porque é o tipo de coisa que parece impossível acontecendo, né? Então, eu fiquei sem reação na hora e eu disse, óbvio que eu aceito, né? como recusar? Não, como recusar, né? E me senti muito honrada de ser escolhida dessa forma, sabe? Assim, com tantas opções, eles lembrarem de mim que estava lá no outro lado da China, né? Enfim, Sim. e me senti muito feliz. Mas o nosso desafio era fazer com que eu voltasse para o Brasil, porque eu estava presa na China. Não tinha voo nenhum para o Brasil. E como E tinha funciona? uma data limite para coroar a Miss Brasil, que o Miss Universo passou, que era agosto. E aí, meu Deus, eu passava o dia inteiro só atualizando a página para ver se aparecia algum voo para me tirar daquele país. Eu disse, nem que eu volte nadando, mas eu vou sair daqui e eu vou chegar De no Brasil qualquer para ser jeito, coroada. De pelo qualquer amor de jeito. Deus.
E foi assim, foi nos 45 do segundo tempo. Foi no final de julho que a gente conseguiu um voo. E aí eu voltei para o Brasil e pude sim ser coroada Miss Brasil e aí sim me preparar para Miss Universo. Quase na marca ali do Foi, passe, né? foi emoção até o último segundo para conseguir Tem que entrar no ser. Brasil. Se não tem emoção, não tem graça. Mas É. eu queria te perguntar, inclusive, Júlia, porque assim, antes, né, você meio que tinha. Você fez parte. Você foi Miss Mundo Brasil. E aí você depois não quis mais saber de ser Miss e tudo mais. E você foi investir na sua carreira de atriz. Eu queria saber o porquê. Por que você não quis mais, assim? Qual o Não é que eu motivo? não quis mais. O que é que aconteceu? Aham. O Miss, ele sempre veio para mim como um sentimento de missão, assim. Eu entrei no Miss Mundo Brasil, foi por surpresa, minha melhor amiga me inscreveu, e aí eu comecei a avançar bem, ganhei o estadual, participei então no Miss Nacional. E o Miss, ele fazia muito sentido para mim, porque o Miss Mundo tem um lema muito bonito que é o beleza com propósito. Então, ele dá muita visibilidade às causas sociais que as Misses apoiam. E eu, então, comecei a trabalhar com a causa da hanseníase, ser embaixadora da luta contra a hanseníase no Brasil, e hoje faço isso internacionalmente também. Mas para mim era muito assim, um objetivo muito grande, ganhar o prêmio de beleza com propósito para a causa, para dar visibilidade para a causa. E isso me movia, assim, eu sou muito de precisar ter brilho no olho. E para mim, naquele momento, o que me fazia ter brilho no olho era o lema beleza com propósito. Eu nunca me imaginei no mundo Miss, nunca fui assim, tão ligada à vaidade, a esse glamour, etc. Isso para mim era só uma parte, mas não era o objetivo. Sim. Então, quando eu me descobri como atriz, porque na verdade eu comecei a fazer aula de teatro para me desinibir, para poder competir o Miss. E então me apaixonei por atuação, resolvi que eu não ia mais fazer engenharia, que eu ia mudar para atuação. Menina, quando eu fiquei sabendo de engenharia, eu falei, o que aconteceu? Foi. Mas eu não me arrependo da engenharia. A engenharia, assim, equilibrou o meu lado racional e emocional. Então foi muito útil, mas de fato, eu sempre digo que eu não nasci para salvar o mundo como engenheira. Deve Sim. ser de um outro jeito, mas não é como Não como engenheira. engenheira, engenheira É. não. E daí, o que acontece? Quando eu vou para o Miss Mundo, ganho Beleza com Propósito, que é um dos prêmios principais da competição, e me classifico muito bem, eu fico muito satisfeita com isso. E para mim, ok, sabe? Eu nunca tive a inspiração de ir para o Miss Universo até esse sonho que eu tive em 2019, que foi um sonho muito realista e que realmente me trouxe essa vontade, essa certeza de que eu tinha que estar no palco do Miss Universo. Mas, de novo, veio com uma missão, assim. Eu sentia que o Brasil, ele tá num momento tão delicado, né? Fazia tanto tempo que não tinha um símbolo nacional, alguém que unisse as pessoas em prol de torcer por algo, de ter Exato. esperança, enfim, uma leveza. Então, assumir ser Miss Brasil nesse momento em que o país precisava tanto, né? Precisa tanto desse símbolo, foi o que me motivou a voltar, né? Não é de novo, ai, o glamour, porque o glamour ele acaba sendo pro show. Você não tá realmente necessariamente aproveitando o glamour, né? Ele é lindo, mas Exato. é trabalho, enfim, não é tão fácil, não é fácil ser Miss, né? Então, para Exatamente. mim, como veio com esse sentimento de trazer algo positivo durante a pandemia para o Brasil, aí me motivou realmente a aceitar isso e foi uma honra para mim. Então, foi isso, assim, os anos acho que me trouxeram também mais maturidade para poder performar no concurso de uma maneira melhor e principalmente viver essa experiência de uma maneira muito positiva, né? Quando Sim. você é muito jovem, a experiência é muito intensa. Então, pode ser assim que você não aproveite tanto, e eu vejo que eu pude aproveitar, viver o Miss Universo da melhor maneira, assim. Fico muito Não, feliz mano, como as coisas aconteceram. dava pra ver o seu brilho no olho, assim, sério. Você tava assim, cara, tô muito feliz de estar aqui e tal. E dava pra ver que você tava muito consciente das coisas que você tava fazendo mesmo, né? Era absurdo, assim. Eu cheguei no Miss Universo e eu tava preparada para algo muito intenso. E é muito intenso. Mas a minha sensação era de estar voltando para casa. Era como se eu estivesse em casa, sabe? Assim, era tipo, esse é o meu lugar, esse é o meu habitat natural. Foi muito louco, assim. Então, a minha sensação era muito bonita todos os dias, assim, de Sim. experienciar isso. E as amizades que eu fiz lá são tão incríveis, assim, é o que deixa isso mais especial ainda. Especial ainda. É. E como é que foi esse retorno, assim, Júlia? Porque você ficou um tempinho, né, longe e tal, mas o retorno teve que ter toda uma preparação, enfim, como que foi tudo isso? O retorno, você diz, do Miss Pra, Universo do Brasil?
É, Ou da... pro Miss Brasil e depois pro Miss Universo. Ah, então, voltado da China para o Brasil, você disse. Isso. Eu achei que seria mais tranquilo. Eu sou muito decidida no sentido de eu vivo tudo muito intensamente. Então, quando passa, passa. Eu não fico sofrendo, ai, que saudade. Não. Claro que eu tenho, assim, saudade das pessoas que eu conheço lá, que são meus amigos, né? Enfim, que eu tenho muitas boas lembranças da China, mas eu vim muito decidida a viver esse momento de maneira muito intensa. O que foi para mim uma surpresa foi entender, perceber que esses 3 anos na China me mudaram um pouco. Então, logo que eu voltei para o Brasil, teve algumas coisas que eu precisei me readaptar. Por exemplo, assim, eu tinha dificuldade de conversar com as pessoas. Eu não entendia por quê. Eu me sentia desconfortável conversando com as pessoas pessoalmente. E eu não entendia o que acontecia. Até que caiu a ficha que era o fato das pessoas me tocarem quando elas conversam, quando elas falam. E isso assim, até meu próprio pai, de tocar no meu braço quando tá falando. Isso, como lá na China não acontecia, eu tinha me desacostumado. Então eu me sentia, não inconscientemente, eu me sentia como agredida, sabe? Então Sim. É que aqui foi no uma Brasil, minha filha, readaptação. é todo mundo junto, né? Isso, Exatamente isso. exatamente. Então eu precisei me readaptar com isso. Que mais? Os próprios aplicativos, em 3 anos, o mundo se Mudou. tecnologizou muito, assim, a tecnologia fez um boom. E aí eu estava acostumada com os aplicativos da China. Eu sabia pegar táxi na China, eu sabia comprar comida na China, eu sabia, nana. Cheguei no Brasil, eu não sabia nem comprar água. Eu falava com meus seguidores, gente, como é que compra água aqui? Porque eu não podia sair por causa da pandemia. E eu não Sim. sabia, não conseguia pedir nada. Olha, foi readaptação mesmo. Mas nada é melhor do que a gente estar no nosso país. É tão incrível, assim, esse sentimento de pertencer a Exato. algo é muito bonito, sabe? E de fato é algo que quando você está em outro país você não tem, você não pertence àquilo, né? Você É, participa, mas você não pertence. é a sensação de casa, né? Sensação de, É. obviamente, de casa. Agora, quando você foi eleita Miss Brasil e tudo mais, você teve muito apoio da galera? Assim, como é que foi as pessoas sabendo que você era a Miss Brasil, porque não teve o concurso, mas como é que foi esse apoio da galera, assim? Foi meio a meio. Eu fui Meio a meio. surpreendida com uma torcida que eu não esperava. Assim, muita gente me apoiando e amando que era eu, a Miss. E como eu fiz um discurso diferente na minha eleição, quando eu fui coroada, chamou pessoas que de repente nem eram ligadas ao mundo Miss para torcer por mim e saber que eu era Miss Brasil. Então eu me surpreendi com a quantidade de apoio. Mas também teve um pessoal, né, uma parte do pessoal que, assim, eles tinham as favoritas deles. É normal se Sim, frustrarem por não ter sido a favorita deles. E daí, sim. mas por que ela? E eu, quando assumi, eu voltei da China, eu tava modelando como curvy model na China. Então eu tava Uhum. 17 quilos mais corpulenta. Não digo gorda porque não era gorda, mas Sim. eu tinha mais gostosa Com mesmo. curvas mesmo, sim. Curvas mesmo. E aí as pessoas não entendiam claro, falavam muito. E eu sabia que, assim, eu falei para a organização quando eles me escolheram, olha, hoje eu estou assim, eu sei qual é o meu trabalho até o Miss Universo, mas eu não, assim, ninguém vai pegar uma fita métrica e vai me medir, ninguém vai ficar me diminuindo porque não tô no padrão X ou Y, porque vocês me escolheram por quem eu sou, certo? E deles, não, exatamente isso. E de fato, sempre foram muito respeituosos. E as pessoas, aos poucos, foram aprendendo também a me respeitar, eu acho. Assim, ninguém nunca faltou com respeito. Eu entendo que no início teve frustração de alguns por não ser a favorita deles. Sim. Mas logo depois, quando o pessoal, eu falo pessoal, né? Mas assim, quem acompanha o Mundo Miss e tudo, Uhum. Uhum. eles viram o meu comprometimento com o título, né? O quanto eu estava dedicada à minha preparação, o quanto eu levava a sério esse compromisso, foi virando a chave de muitas pessoas, assim, que passaram a me apoiar. Então, para mim, uma das coisas mais bonitas é isso, assim, pessoas que depois de me conhecerem mais, começaram a me apoiar. E hoje eu sou muito grata, porque de fato, assim, o carinho e o apoio que eu recebo dos brasileiros me mostra, eu tô num caminho legal. Esse é o caminho que eu tenho que seguir, sabe? É um termômetro muito importante para mim. Não, mega, agora, mano, mega querida, assim, chegar no Miss Universo, fazer todo mundo vibrar, gritar e tal. Não Eu é acho que, lindo? nossa, é de verdade, é uma coisa muito legal, porque assim, você foi conquistando as pessoas. Isso é uma coisa muito interessante, porque você foi conquistando por você mesmo, por ser você mesma, né?
Então, eu acho que isso também é um dos papéis mais maravilhosos, assim, de uma Miss também, de mostrar toda a simpatia, todo o jeito de ser, e, enfim, e conquistar realmente as pessoas. Agora, eu queria saber um pouquinho como é que foi agora a preparação para o Miss Universo, né? Que você falou que tinha ali curva, tudo mais, como é que foi se adaptar, teve que... Academia no meio da pandemia, como é que funcionou isso? Como é que foi? Gente, assim, eu sou uma pessoa muito intensa, como eu disse. Então, assim, se eu Sim. vou fazer isso, eu não vou deixar uma vírgula para eu depois pensar, ai, eu deveria ter, ai, se eu tivesse. Não. Eu sou muito prática no É sentido de papum, né? Vai e é vai. papum, assim, daí entra o meu lado engenheira de olhar para o objetivo, no caso Miss Universo, muito matematicamente. Ah, eu preciso emagrecer, eu preciso treinar minha passarela, eu preciso melhorar meu inglês, eu vou treinar desse tipo de respostas, eu vou me preparar para isso. Então eu fiz um cronograma muito intenso e assim foi os meus 8 meses de preparação, assim, vivendo, respirando Miss Universo 24 horas. Porque eu realmente acredito muito na força e, assim, realmente na força do que é disciplina e comprometimento. Sim. Não tem nada que a gente não alcance com disciplina e comprometimento. Não tem. Então, mais uma vez, né, o resultado do Miss Universo me provou isso, que de fato a gente é capaz de tudo. Eu emagreci 17 quilos no total, Em eu 8 meses. repaginei toda, e sem fazer nenhuma cirurgia para isso, nem nada, só com educação alimentar e realmente exercitando. Eu repaginei a minha passarela, porque a passarela que eu fazia na Ásia, na China, era outra proposta. Então, trazer a Latina de volta, né? Trazer o Brasil comigo. Muito treino de passarela, de dança, de oratória, treino. E eu realmente fui 100% a Miss Brasil em preparação para o Miss Universo e eu tenho muito orgulho disso, assim, porque foi o que eu me propus fazer e eu acredito que é também uma questão de respeito pela nossa nação. Se essa é a minha missão, se é representar todo esse país, eu não posso, eu não quero falhar, eu vou fazer isso da melhor maneira. E foi o que eu fiz. Não, a consequência foi total o resultado, né? É, Obviamente. com certeza. E eu sou muito grata pelos profissionais que apoiaram esse sonho, assim, porque realmente muita gente acreditou em mim e veio do meu lado. A própria organização do Miss Brasil, eles sempre me apoiaram no sentido de saber do meu potencial e entender que eu tinha a minha maneira de me preparar e eles respeitaram muito isso, né? Eles, não, tá, essa parte ela já sabe fazer, ela tá É com ela. administrando. E foi muito isso, assim, foi um trabalho de equipe muito grande que eu fiz com todos que me prepararam e isso certamente reverberou no resultado. Ninguém faz nada sozinho, né? Importante total. Agora, como é que foi viver toda essa adrenalina? Que pai amado, eu acho que viver um concurso de... Ai, vai pro top 10, top 25, top 10, do nada top 5. No meio da pandemia, porque não tinha público ali para vibrar, né? Muito público para vibrar, não podia ter aglomeração. Como que foi viver tudo isso ali? Foi muito emocionante, porque tinha pouco público, né? Assim, tinha 40% da ocupação do teatro. Sim. Mas, primeiro, você saber que você tá no meio da pandemia, participando, fazendo o primeiro evento que está reunindo 74 países. O primeiro evento que foi bem sucedido em reunir o mundo novamente. Então, você ser parte disso, para mim, é algo assim lindo, sabe? Me orgulho de ser parte disso. Aí, quando você tá naquele palco, você vê, mesmo com pouca plateia, você vê gente do mundo inteiro ali torcendo, vibrando, admirando todo aquele show. É algo muito bonito, sabe? Acho que qualquer coisa que promove a união das pessoas, por mais que seja uma competição, ali estavam todos unidos, sabe? É tão bonito. E, obviamente, quando eu vi, tinha 2 bandeiras do Brasil na plateia. Gente, Ah, é muito emocionante você eu ia ser chorar, com Brasil. toda certeza. Imagina a Sabe, emoção. você. Não, e daí você não é Júlia lá. Ninguém diz, ah, Júlia Gama. Não, é Brasil, é a Brasil que entra na passarela, sabe? O quão forte é isso. Eu, antes de entrar no palco, eu sempre, na verdade, antes de todas as atividades principais, a música que eu escolhi pra mim foi Só o Amor da Preta Gil, que ela fala que na bolsa, ela sabe onde ela quer chegar, e que na bolsa ela leva só o amor. Só o amor, só o amor. E era o que eu queria. Queria entrar no palco, encher de energia aquele teatro e realmente transmitir muito amor em tudo que eu fazia.
E de fato foi o que acabou acontecendo, inclusive na minha relação com as meninas, por isso que eu fico tão feliz de hoje ter tantas delas, né, como amigas realmente. E a emoção de ser Brasil é algo único. E óbvio, é infartante. Porque assim, você quer. Eu queria fazer. É infartante, gente. Você quer E fazer o plena, melhor. você plena, mas tava por dentro assim. Plena, plena, quase infartando. E assim, cada vez que eu entrar no palco, eu pensava, aproveita, aproveita, aproveita. Porque é tanto nervosismo que eu tinha medo de não aproveitar. E graças a Deus E eu de consegui esquecer, né? aproveitar. De É, porque esquecer. às vezes você só faz correndo pra sair daquilo, porque é muita adrenalina. É uma E ansiedade. toda vez que eu me ponho numa situação dessa, eu digo assim, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Por que que eu faço isso comigo? Entende? Porque é muita adrenalina. Parece que você vai infartar realmente. Mas é lindo ao mesmo tempo. Então é uma mistura de todos os sentimentos. Quando eu fiquei no top 5 pra mim foi... Bem, primeiro eu quase infartei quando eu fui a última a ser chamada no top 10, né? Menina, eu juro que eu te perguntar isso. Porque Não, eu fiquei nervosa. Eu fiquei eu nervosa. tava Falei, gente, não é confiante. possível que não vão chamar. Não é possível. Eu tava muito confiante. Aí, foi indo, foi indo. Quando chamaram a nona e não era eu, Ela falou, beleza. não, não. Daí eu me desesperei de repente. Foi do nada, eu me desesperei do nada. Porque eu tava super, não, vamos me chamar, vamos me Vai chamar. ser eu. Uhum. E aí, quando a nona não era eu, gente do céu, que foi aquilo? Me deu uma úlcera, assim, imediata, assim, já me atacou a úlcera. Eu pensei, meu Deus do céu. Aí, de novo, me chamaram, graças. E aí, depois veio o top 5, né? E eu tinha dentro de mim que eu tinha ido pro Miss Universo pra deixar uma mensagem, sabe? Eu queria falar, eu sei que eu tava lá para falar, eu treinei pra isso, então eu queria muito estar no top 5. E aí, quando me chamam no top 5, então tá. Aqui é Tô pra lá, isso que eu tô tô lá. aqui, é pra isso que eu vim, sabe? Foi muito especial. E realmente ver, inclusive, meninas que não foram pro top, né? Torcendo por mim, enfim, me apoiando naquele momento. Foi muito bonito lá no palco. E claro que depois... Primeiro que depois que eu respondi, e respondi bem, deu uma sensação de, ai, graças a Deus, dever cumprido. Foi incrível. Sabe assim? Tá pago. Foi, né? Porque assim, aquele momento eu treinei super, eu falo inglês, não sei o quê, mas naquele momento é tanta adrenalina que eu tava Menina, preparada pra assim, para não entender o que me perguntassem, pra não sair em inglês, sair em português, pra qualquer coisa, pra desmaiar no palco, porque é muita adrenalina. imagina. Então, quando eu finalizo o discurso e foi bom, nossa, uma sensação muito boa, muito positiva. Foi dever cumprido. É Foi. isso. Eu vim fazer isso e deu Isso. tudo certo, né? Foi essa sensação. Eu ficava nervosa por você. Eu acho que todo mundo ficou muito nervoso por você. No top 10, eu acho que foi a galera vibrando. Eu gritei muito. Eu acho que todo mundo gritando. Parecia pior de Copa, de verdade. Sim. Eu vi os vídeos do Jorge também. O Jorge gritava pra caramba. E os seus discursos foram muito, muito, muito lindos e muito importantes. Eu vi também que na entrevista você falou, você é poliglota, né? Você fala línguas até dizer chega, minha filha. Que isso aí é uma coisa. Parabéns, parabéns mesmo. Obrigada. Você falou da tradutora, né? Tinha uma tradutora do seu lado e você falou pra ela, só fala comigo, né? Só traduz se eu olhar pra você. E não teve esse. Não, esse nem lance de olhar. titubeei, nem mexi nada pra ela não achar que era pra traduzir, porque eu queria fazer isso 100% em inglês, Sim. que era o diferencial que eu queria levar esse ano, né? Então, E foi incrível. foi tudo da melhor maneira. Foi tudo da melhor maneira. E aí, quando me chamam no top 2, cara, é tipo Aí, assim, minha zerei a vida. Zerei a vida, tá pago, não preciso de mais nada. Não, Assim, quando é te muito chamaram, eu surreal. falei assim, é do Brasil. A gente venceu, tá tudo certo, tá tudo lindo. Ai. Cara, porque foi realmente, né, uma emoção. E passando as fases, e passando, você vendo ali, eu acho que você realmente tava. Você pensava, você acreditava que você chegaria no top 2? Sim. Você tinha essa certeza? Sim, é assim, eu me preparei muito, eu acredito muito no poder da preparação. Aí, além disso, você vai sentindo o tom da equipe durante, né, os Sim. dias de confinamento. E a verdade é que tinham, assim, muitas pessoas da equipe do Miss Universo torcendo por mim. Tinham muitas pessoas da equipe do hotel torcendo por mim. Pessoas da Telemundo. Então, assim, não tinha por que essas pessoas expressarem a torcida delas por ninguém. E próprias candidatas dizendo, olha, esse ano deve ser uma latina e eu quero que seja você, sabe? E eu, assim,
Então, esse feedback ia me dando um Mais termômetro de que, força, né? estou indo bem, né? Porque você não sabe, você está fazendo o que você acha que é o melhor, mas o termômetro acaba sendo a reação das pessoas, não das redes sociais, mas das que estão lá com você mesmo. Porque nas redes sociais acaba que vocês sabem um pouquinho, né? Mas quem tá lá no dia a dia sabe mais. É o concurso Então, mesmo, né? Vivem o concurso. eu tava muito confiante e assim, eu fui pra lá pra isso, sabe? Pra pegar aquele microfone, pra falar, pra representar o Brasil. E eu não acho que a gente tem que ser a primeira pessoa a acreditar na gente mesma, sabe? Se eu não acreditasse, eu não teria ido tão longe, eu não teria conseguido me dedicar da maneira como eu me dediquei. Então, nós temos que ser os primeiros a apostar em nós mesmos. E eu fiz isso. Eu fiz Exatamente. tudo pra realizar esse sonho. Inclusive, é totalmente sensação de dever cumprido, né? Porque, assim, quando você foi pro Miss Universo e todo esse lance da vice, né? De ser vice, mas pra gente, como eu falei mesmo, você é a nossa Miss Universo, trouxe ainda mais uma visibilidade pro concurso. A galera ficou muito, muito unida para ver o concurso. Foi uma vibração, assim, muito boa. Como que foi a sensação de ver? Eu acho que é o que eu tinha falado, né? Dever cumprido, porque você falou que queria isso realmente, a união das pessoas, e a gente estava precisando disso. Mas como que foi para você ver tudo isso se realizar, assim, no final, quando, enfim, você pegou a vice Miss Universo, e aí, como é que foi tudo isso? Você vê o pessoal, a reação da galera? Primeiro que eu tenho muito respeito pelo resultado, né? Eu acredito que sempre o melhor acontece, então eu tô muito feliz. Mas quando eu saí do palco, eu não tinha dimensão do que era ser vice Miss Universo e eu não sabia que tinha tido toda essa repercussão no Brasil. Foi no dia seguinte, quando eu acordei, que eu entendi o quão potente é ser vice Miss Universo, o quanto nos Estados Unidos eles valorizam, no mundo inteiro eles valorizam, e o quanto tinha comovido e assim mobilizado o Brasil. Aquilo ali para mim foi assim, nossa, dever cumprido mesmo, sabe? É trazer isso, essa energia boa para o Brasil, essa experiência boa para todos, né, que assistiram. E ver que pessoas que não eram ligadas ao mundo Miss acompanharam, torceram. Exato. Isso é lindo, sabe? É realmente, eu sou a primeira Miss dessa nova franquia, né, do Miss Brasil, dessa nova organização. Então, o meu papel ele era justamente isso, era jogar lá em cima o nome do Miss Brasil para que as próximas que venham tenham esse apoio, tenham essa visibilidade. E realmente, assim, eu fui muito bem recebida no Brasil quando eu cheguei, assim, tá sendo incrível até agora, porque não tem nem como explicar. Foi muito Carinho da bonito. galera, né? O carinho da Não, galera. é realmente o que faz valer tudo a pena. Porque eu digo, ser Miss Brasil não faz sentido se você não tem os brasileiros com você. Ser Miss Brasil sem os brasileiros não é nada. Então, ter todo esse apoio, todo esse carinho e assim, é um carinho muito verdadeiro, muito assim, intenso, sabe? Às vezes eu faço um trabalho e os profissionais dizem, nossa, os teus seguidores são muito dedicados, apaixonados, não sei o quê. E é verdade, sabe? Não é qualquer público, é um público muito especial, que eu tenho muita gratidão por eles. Não, e além dos brasileiros, outras pessoas de outros países torceram também. A internet, o pessoal, enfim, enchendo as redes sociais de torcida pra você, assim. Saber disso também é algo maravilhoso, né? Óbvio. Com certeza, porque assim, claro que eu levei o Brasil no meu coração, mas eu queria transmitir essa união para o mundo, né? Eu queria unir os latinos, eu queria que qualquer pessoa se sentisse representada pelo que eu estava levando para lá, que era essa energia de amor, de união. E foi o que aconteceu. Eu tinha vários países latinos torcendo por mim, várias, né, pessoas desses países, não só daqui, mas também Filipinas, Tailândia e tantos outros países ali me apoiando. E eu penso, nossa, sabe, é disso que eu tô falando, era isso que eu queria. E isso para mim é muito gratificante, muito gratificante. Alcançou o objetivo, né? De fato. Agora sim. Agora, eu queria saber um pouquinho, Júlia, do começo da sua carreira, né? Porque a gente já falou que você foi, enfim, para a China e tudo mais, você é atriz, mas eu queria saber como que funcionou tudo isso. Você sempre quis ser Miss, você sempre pensou em ser Miss, como que a engenharia surgiu no meio disso tudo? Na verdade, isso tudo surgiu no meio da engenharia, porque eu nunca tinha pensado em ser Miss, nunca tinha usado maquiagem, salto alto. Eu era no Sul a gente chama de CDF, né? De muito nerd, estudiosa. E assim, não tinha espaço para nada disso. E aí
Acontece que minha melhor amiga me inscreve. Eu cursava engenharia química na Federal do Sul. A minha melhor amiga me inscreve no concurso estadual de Miss Mundo Rio Grande do Sul. E eu penso, nossa, tá louca, nada a ver. Como assim? Não vai dar certo, Impossível. pelo amor de Deus. Jamais. Eu fui na seletiva escondida, não contei pra ninguém, porque eu penso, óbvio que não vão me escolher, né? Tipo, assim, eu sou muito competitiva, mas eu tenho pés no chão. Eu sei também o que dá e o que não dá. E pra mim aquilo era fora do radar. Sim. E aí me escolhem para participar do concurso. São 2 meses de concurso televisionado. E eu levo um discurso muito diferente, um discurso de uma engenheira, né? E que surpreendeu o pessoal da equipe e fez com que eu fosse avançando na competição. E com isso eu ia aprendendo com as meninas. Ai, como é que se maquia, como é que caminha, como é que... Aprendi tudo com elas. Dentro da competição mesmo. Durante a competição. Tanto que chega no desfile da final, eu tava na final, eu nem acreditava que eu tava na final. Aí eu penso assim, todas elas estavam assim, ai, minha bunda vai balançar, ai, a TV balança muito e não sei o quê. E eu pensei, ai, quer saber? Minha bunda vai balançar de qualquer jeito, entendeu? Porque elas pegavam e elas estavam desfilando, algumas delas desfilavam mais devagar pra bunda não Pra não balançar balançar. muito. E eu pensei, quer saber? Vai balançar de qualquer jeito. Eu vou levar a minha alegria, porque é o melhor que eu posso fazer. Até agora eu aprendi tudo com elas, mas agora eu não vou me perdoar se eu não for eu mesma. E aí eu entrei cheia de energia. E foi o que fez a diferença, eu acho, assim. Porque realmente eu tava muito livre, entregando tudo naquela competição. E foi a primeira competição que eu ganhei, foi muito especial. E depois fui para o Miss Mundo Brasil competir, representar o Rio Grande do Sul. E é uma super pressão ser o Rio Grande do Sul numa competição, porque tem muita tradição. Exato. E eu pensei, gente, não posso decepcionar essa gente, porque como é que se faz isso? Eu não sei ser Miss. O que é ser Miss? Porque nunca tinha feito parte da minha vida. E aí eu comecei a estudar e justamente entrei na aula de teatro para me desinibir, para poder desfilar, porque eu tinha pânico de desfilar, né? E aí me apaixonei por atuação. Eu me apaixonei e as coisas foram acontecendo. Me preparei também muito intensamente para ganhar o Miss Mundo Brasil. Ganhei. Foi aí uma das grandes reviravoltas da minha vida, assim, uma grande oportunidade. E aí, quando eu ganho o Miss Mundo Brasil, eu digo, quer saber? A vida também não faz as coisas por nada, sabe? Se eu tô tendo essa oportunidade é por alguma razão. Sim. E eu não era feliz como engenheira, ou um estudante de engenharia, né? Então eu decidi Você não completou a faculdade, então, de engenharia química? Não, eu fiz 3 anos e meio. E aí eu deixei, saí do Rio Grande do Sul, fui para o Rio estudar atuação. Boa. Fiquei no Rio e apostando nisso. Os meus pais acharam que eu era louca, que eu ia morrer de fome. Eu disse, confia que tá tudo certo. Passei perrengue? Claro que passei perrengue, mas Normal. faz parte. Eu acho que isso vai nos fortalecendo, né? Não foi simples, não foi fácil. Mas tive muita gente que foi me apoiando no caminho, pessoas que iam acreditando nesse sonho. Quando eu termino meu curso de atuação no Rio, surge a oportunidade de eu fazer uma publicidade na China. Me chamam justamente por eu ter sido Miss Mundo Brasil. E aí, para eu passar 1 mês na China em 2016. E eu vou para a China e me apaixono pela China. Era só para passar 1 mês, né? Tranquilo. Só para passar 1 mês. E eu me apaixonei e eu digo, eu tenho que estar aqui. Meu coração disse, é aqui. Não sei o que eu vou fazer, não conheço nada, mas eu tenho que estar aqui. E aí eu conversei com a equipe que estava comigo lá e eu disse, vamos dar um jeito, daqui a pouquinho eu tenho que voltar e morar aqui. Foi o que aconteceu, de 1 mês virou 3 anos, né? E foi incrível, porque eu cheguei na China, eu era embaixadora de uma das maiores marcas de cosméticos e spas. Então, a China é um mundo, assim, a gente não tem dimensão da China, só estando lá para entender. Mas tinha outdoors meus pelas cidades e eu ficava, gente, que isso? Eu tô aqui. Que surreal, sou eu, entendeu? E aí a coisa foi acontecendo e eu digo, tá, agora eu tenho que atuar aqui. Ninguém fez isso ainda, eu tô aqui para atuar, eu sou atriz. Exato. Então, como é que eu vou abrir as portas? Fui passando fiz casting, fui conhecendo aqui, conhecendo ali e consegui oportunidades muito lindas para gravar 2 longas lá, 2 longa-metragens, ao lado de atores famosos da China. E é muito legal, porque até agora eu tô numa pesquisa nova para um trabalho novo e eu tava justamente vendo talentos chineses para algumas coisas. E aí eu entrei num reality show lá assistindo e justamente esse ator com quem eu atuei tava nesse reality, né? E eu penso, eu conheço ele. Eu trabalhei com ele. Contato. É muito maneiro, é muito legal isso, assim, sabe? E é muito inusitado. E as pessoas dizem, nossa, mas por que China? Eu digo, porque é o maior desafio. Eu sempre vou pelo maior desafio, porque eu acredito que o maior desafio te prepara para todo o resto.
Então, depois Exatamente. da China, qualquer país vai ser tranquilo, entendeu? Tá tudo Nada vai ser tranquilo. mais difícil do que foi a China. Tá tudo Então, de boas para superar, né? Tá de boa. exatamente. Vamos logo pelo mais difícil para depois ir só Vai. curtindo a caminhada. E foi o que Exato. aconteceu. A China foi uma super experiência na minha vida, mas eu sentia essa necessidade de voltar para o Brasil e me posicionar artisticamente aqui também. Aqui. E eu queria essa super razão para voltar, que foi o Miss Brasil. Foi a E ainda melhor bem. razão possível. E daí eu tô muito feliz agora, porque o ser vice Miss Universo estão abrindo muitas portas, né? Eu tô muito feliz. Eu, semana que vem, na outra semana, já tenho uma viagem para Dubai. Tô contando aqui em Opa! primeira mão pro pessoal. Tenho Gosto um assim. trabalho muito especial em Dubai, vou ser muito Que bem recebida lindo. lá. E de outros países estão surgindo outras oportunidades. Então, eu tô aproveitando esse momento da melhor maneira, porque realmente tá incrível. Tá muito É, eu, incrível. eu vi, inclusive, que você assinou com uma emissora. Você não falou ainda o É, nome, mas eu sei. Mas, então, também né, tá aí com um contrato assinado com uma emissora. exatamente. Já estou assinada com uma emissora, também estou muito feliz, louca para poder compartilhar os detalhes com todo Boa. mundo. Mas, assim, tá sendo isso, assim, estão sendo muitas oportunidades surgindo e eu tô muito grata por isso, porque foi construído, sabe? Não caiu do céu e eu tô agora também honrando todo esse trabalho que eu tive até aqui e Sim, querendo seguir representando o Brasil em tudo que eu fizer, por onde eu for. Onde eu for, eu sou Brasil, eu não quero CEP. com Eu sou certeza. Brasil e eu quero levar o melhor dos brasileiros sempre. Não, e vai levar, com certeza. Agora, inclusive, eu queria até te perguntar sobre uma causa que você é muito engajada, né, em causas sociais. Você falou sobre a hanseníase. Eu queria saber como é que surgiu esse projeto, como é que surgiu esse título de embaixadora internacional, como é que foi? Então, eu quando entrei, ganhei o Miss Mundo Brasil, eles me apresentaram a causa da hanseníase, que era uma causa que eles já tinham algum envolvimento, né, há algum tempo. E eu realmente me apaixonei pela causa. Uma causa que fala de saúde básica, fala de união familiar, fala de direitos humanos, fala de muita coisa, né? E a hanseníase, né, para quem não sabe, é a lepra e é conhecida como a doença mais antiga da humanidade. E tem cura, o tratamento é gratuito. Então, assim, é um absurdo que o Brasil não tenha erradicado a hanseníase. A gente é o segundo país no mundo em números de hanseníase. E ninguém nem sabe o que é hanseníase. Então, a ideia... Porque a hanseníase tem um estigma muito feio de deformidades, de realmente não ser uma causa bonita. Então, a Sim, ideia é juntar a beleza da Miss, esse símbolo de beleza, com uma causa que não tem tanta visibilidade, justamente para quebrar preconceitos, trazer conscientização e poder mobilizar as pessoas a buscarem diagnóstico, a se tratarem, a acabar com preconceito realmente. Então, esse é o trabalho. E aí, quando eu vou para Londres, né, no Miss Mundo, representar a causa, eu fiz contato também com as organizações internacionais que trabalham com a causa. Quando eu sim. vou para a China, eu começo a atuar na China, lá representando, né, a Organização do Brasil lá, em parceria com eles. Mesma coisa na Índia. Então, foi sendo de uma maneira natural e como realmente é muito inusitado uma pessoa que não teve hanseníase apoiar a causa e ainda assim uma Miss Brasil, antes Miss Mundo Brasil, agora Miss Universo Brasil, apoiar essa causa e dar visibilidade, os países todos começaram a pedir apoio. Então, esse status de internacional foi justamente por isso. Foi, grava vídeo para nossa organização. Vamos fazer uma campanha aqui, uma campanha lá, para trazer essa visibilidade para a causa a nível mundial, para que a gente possa erradicar. E eu fico muito feliz de poder contribuir realmente. Não, e é muito lindo, inclusive, você ter essa voz, né? Porque as pessoas agora, enfim, já te conhecem muito e é muito legal você dar visibilidade realmente para esse assunto. Acho que as pessoas aqui na live também devem começar a entender um pouco mais. E lembrando que essa live também vai ficar salva no IGTV. Então, Sim. se o pessoal quiser saber mais, por favor, mande aí para a galera, para o pessoal assistir. Eu queria saber, Júlia, o que a gente pode esperar de Júlia Gama nos próximos meses, próximos anos, o que vem por aí? Porque você falou, você tem contrato assinado com a emissora, vai para Dubai semana que vem. Como que tá essa agenda? Então, o que esperar da Júlia? Hoje mesmo eu estava pensando assim, eu não conseguiria imaginar a minha vida de hoje há
um ano atrás, certo? Mas o que eu posso esperar, o que vocês podem esperar, e é o que eu espero, é um caminho muito inédito mesmo. Eu quero seguir construindo a minha carreira de uma maneira muito original, muito inédita, honrando cada passo, né, que eu dei. Eu tenho muita vontade de atuar em espanhol e inglês, então é uma das apostas que eu vou fazer. E explorar também o meio de apresentação, de TV host, de apresentadora de TV. Eu quero explorar isso também. Então, eu tenho muita vontade de focar principalmente em cinema e em apresentação. São as duas coisas que eu tenho mais vontade de focar, mas estou sempre muito aberta para o que a vida traz para mim, porque a vida tem me surpreendido muito, tem sido muito generosa, então eu estou sempre aberta também para mudar de planos, para me renovar, para aprender algo novo, e é isso que eu quero. Para novos desafios, né? Que você gosta de sempre. Desafios. Exatamente, exatamente. Eu acho que é divertido quando você olha para a vida como um jogo. Como assim, ai, qual é a próxima fase? Né? Eu venci essa fase, qual é a próxima fase? Qual é a história que eu quero contar daqui um ano, né? Porque eu escolho exatamente isso. Eu acho que eu escolho cada novo objetivo baseado na história que eu quero contar. Porque eu acho que isso nos dá o norte de que, isso é realmente o que eu quero fazer ou não. Isso não faz parte da história, então não é o que eu quero fazer. Eu acredito que mais do que dizer sim, a gente tem que saber para o que dizer não na hora de trilhar os nossos caminhos. Exato. E nada de ficar estagnado, porque isso não é nada bom. E a gente colhe sempre em movimento, obviamente, como né, você tem colhido. Júlia, eu quero, assim, te agradecer muito por esse papo. Como eu te falei, eu acompanhei o Miss Universo. Eu acho você uma pessoa incrível. Eu te admiro demais, admiro ainda mais agora, depois desse papo da gente. Eu te desejo muito sucesso mesmo, tudo que você for fazer daqui pra frente. E como eu já falei nessa live 1000 vezes, a gente vai sempre repetir, porque tinha muita gente comentando isso. Você é a nossa Miss Universo, sim. Então, muito obrigada mesmo, de verdade. Não, eu que te agradeço. Foi uma delícia conversar com você e ter todo mundo aqui também mandando mensagens pra gente. Obrigada por todos que acompanharam a live. E muita gratidão por tanto apoio, por tanto carinho. Podem contar comigo para isso, para representar o Brasil, para estar aqui com você sempre. Muito obrigada. Não tem pessoa melhor que represente. Muito obrigada. E antes de encerrar, vou dar um tchau especial pro pessoal que está assistindo a gente. Além aqui da Caras, tem o pessoal, bastante gente. Pessoal da Contigo, Ana Maria, Máxima, Tititi, Minha Novela, Contigo na TV e Caras Lifestyle. Essa live está sendo transmitida por esses canais. Maravilhoso! Então, obrigada por estarem aqui. Um beijo para todo mundo. Muito obrigada. Isso. A gente agradece, Júlia. E conta com a gente se vê em breve com toda certeza, viu? Com certeza. Quero trazer novidades para vocês em breve. É isso. Tchau com a gente. Então, um beijo, viu? Sucesso. Beijo. Tudo de bom. Você também.